18 de outubro de 2021, são 7 horas e 45 minutos. Nós vamos efetivamente agora dar início à nossa aula de hoje, que trata de imunidade tributária. Recordo a todos vocês, né, a mensagem que eu recebi da colega aí, né, que eu vou colocar na tela mais uma vez aí para vocês, né? Não é essa aqui. Aí, ela aí, ó. Boa noite, professor. Desculpe o horário e o dia para a mensagem, mas queria te agradecer. Acertei 4 das 5 questões tributárias no exame da ordem. Estou na segunda fase. Então, é isso, gente. Esse curso aqui, apesar de ele não focar no exame da ordem, mas ele vai te dar base, vai te dar elementos para você conseguir acertar várias questões no exame da ordem na primeira fase e ter sucesso, tá bem? E quem gostar da matéria e quiser fazer a segunda fase em direito tributário, eu também recomendo, acho que é uma boa opção, mas fica a critério de cada um de vocês. Bom, e é a segunda vez no ano, hein? No outro exame também eu recebi a mesma mensagem, foi domingo à noite mesmo. E eu me lembro, né, porque você recebe uma mensagem do aluno domingo à noite, fala, nossa, domingo à noite, né? O aluno mandando mensagem, aí na hora que eu abri, era essa mensagem, né? Para a gente ver como a gente é preconceituoso, né? Bom, a última aula eu falei com vocês sobre competência tributária. Alguém se lembra o que é competência tributária? Ninguém se lembra? O que é competência tributária? É a competência que a Constituição Federal fornece aos entes da federação para criar leis e criar tributos. Perfeito, é por aí mesmo, né? Então, competência tributária seria a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para que estas, mediante lei, instituam tributos, tá ok? Então, as pessoas políticas, no Brasil, só podem instituir tributos se elas tiverem o quê? Se elas tiverem uma autorização constitucional. Então, eu sou um município, eu quero instituir um tributo. Eu falo, eu vou tributar renda. Pode? Não. Os municípios não podem tributar a renda. Por que os municípios não podem tributar a renda? Porque eles não possuem competência tributária para tanto. A competência tributária para instituir imposto de renda, no Brasil, pertence à União e não aos municípios, nos termos das regras de competência que estão na Constituição Federal. Entenderam? E aí nós vimos, né, a competência tributária, né, de todas as espécies tributárias, né? Eu coloquei aqui para vocês, está aí na tela, título de recordação, né? Os 7 impostos de competência da União, os 3 de competência dos estados, dos municípios, e os 6 de competência do Distrito Federal. Depois eu coloquei a competência das demais espécies tributárias, tá ok? Falei de competência residual, competência extraordinária, e falei das características da competência tributária. Esse foi o tema do nosso estudo de competência tributária. Agora, a gente vai falar de imunidade. Gente, o que é imunidade? Imunidade é o outro verso da moeda competência. Veja, se competência é aptidão conferida pela Constituição Federal para as pessoas políticas instituídas em tributos, mediante lei, imunidade seria a inaptidão. Então, imunidade tributária é quando a Constituição Federal ela proíbe as pessoas políticas de instituírem tributos sobre determinadas pessoas ou sobre determinadas situações especificadas na Constituição Federal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro. Gente, os municípios no Brasil possuem competência tributária para tributar a propriedade imobiliária urbana? Sim. Sim. Então, é ser disso que os municípios do Brasil possuem competência tributária para tributar a propriedade imobiliária urbana. É o chamado e famoso
IPTU. Agora, aquela igreja, a catedral que se encontra na Praça do Epaminondas, aqui em Taubaté, aquela igreja, aquela catedral, ela pode ser tributada pelo IPTU? Não. É uma propriedade imobiliária urbana, tá ok? Alguém discorda de que a catedral seria uma propriedade imobiliária urbana que pertence à Mitra Diocesana de Taubaté? Não. Mas aquela propriedade imobiliária urbana, a catedral, ela pode ser tributada pelo IPTU? Não. Por que não, Isabel? Porque ela pertence a esse grupo que não pode ser tributado. Porque existe uma imunidade prevista no texto da Constituição, chamada imunidade aos templos de qualquer culto. Ou seja, os templos, as propriedades... Presta atenção. A Constituição diz que as propriedades imobiliárias urbanas, que, na verdade, são templos para a prática religiosa, estariam imunes, ou estão, melhor dizendo, imunes a impostos. Então, vejam, o município, ele possui competência tributária para tributar as propriedades imobiliárias urbanas, desde que essa propriedade imobiliária urbana não esteja protegida pela imunidade. Porque quando o município chega numa propriedade imobiliária urbana protegida pela imunidade, como é o caso dos templos de qualquer culto, aí percebam, aí o município ele não tem competência tributária para alcançar aquela imobiliária, aquela propriedade imobiliária urbana, imune. Entenderam o que eu falei? Quando eu digo que determinada propriedade imobiliária não pode ser tributada pelo IPTU porque ela está imune, é a mesma coisa de eu dizer que o município não possui competência tributária para tributar aquela propriedade. Percebem? Porque quando a propriedade está, eu digo que aquela propriedade está imune, eu quero dizer que o município não pode tributar, porque ele não tem competência, ele não tem permissão da Constituição para tributar. Então, se uma lei municipal vier a tributar os templos, essa lei será Inconstitucional. Inconstitucional. Por quê? Porque ela fere uma regra constitucional da imunidade. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? A imunidade e a isenção, professor, é a mesma coisa? Não. Não, né? Aluno meu, após essa aula, jamais confundirá novamente imunidade com isenção. Em alguns instantes eu vou explicar isso para vocês. Eu quero apenas firmar com vocês o conceito de imunidade. Ok? Então, Tá, já. Vejam, imunidade é o outro verso da moeda competência, tudo bem? Enquanto que na competência a Constituição autoriza as pessoas políticas a tributarem, né, confere uma aptidão para tributar, na imunidade a Constituição proíbe a tributação. Entenderam isso? Tá. Gente, apesar do conceito de imunidade parecer ser simples, a doutrina diverge muito sobre o conceito de imunidade, tá? Eu não vou tratar desse assunto aqui com vocês, porque eu acho que isso é uma matéria para ser discutida lá na pós-graduação, porque é uma coisa muito específica. Eu recomendo para vocês a leitura do livro do professor Paulo de Barros Carvalho, né, o curso de Direito Tributário. Ele tem lá um capítulo que ele fala da imunidade. E nesse capítulo que ele fala da imunidade, ele traz vários conceitos de imunidades que são dados pela doutrina. E aí ele dá o conceito e aí ele explica o porquê que ele não adota aquele conceito e ele explica qual é a falácia daquele conceito. Tudo bem?
Então, eu recomendo aí a leitura desse capítulo. Desculpa. Bom, na verdade, né, existe uma divergência muito grande na doutrina com relação ao conceito de imunidade. Uns acham que é uma limitação, outros, enfim, existem vários conceitos, e o professor Paulo de Barros, ele refuta cada um deles, e eu não vou entrar nesses detalhes com vocês. Eu vou trazer aqui o conceito do professor Paulo de Barros, que eu adoto e eu considero pertinente. Olha só, imunidade tributária é a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição da República e que estabelecem de modo expresso a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Então, vejam, primeira coisa, quem imuniza é a Constituição, certo? Está aí, ó, contidas no texto da Constituição. Então, quando eu falo de imunidade tributária, eu estou falando de uma matéria eminentemente constitucional, como, aliás, o tema competência tributária, né? Se competência tributária, se imunidade tributária é o outro verso da moeda da competência, então, é claro que tanto imunidade quanto competência devem ser tratados como conceitos constitucionais, são normas jurídicas constitucionais. E a imunidade são normas jurídicas que estabelecem de modo expresso a incompetência da pessoa política para instituir regras, para expedir regras, né, que instituam tributos que alcancem específicas e suficientemente caracterizadas algumas situações. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Agora, preste atenção, ó, nesse slide aqui, esse slide é muito importante, e esse slide aqui, ele vai estabelecer, tá ok? A diferença entre imunidade e isenção. Então, presta atenção, gente. A competência tributária, ela está lá no altiplano constitucional, assim como a imunidade, tudo bem? Então, quando eu falo de competência tributária, eu falo de uma aptidão que a Constituição confere às pessoas políticas para instituir tributos. E quando eu falo de imunidade tributária, eu falo de uma inaptidão também estabelecida pela Constituição, que agora impedem as pessoas políticas de instituírem tributos. Tudo bem para vocês? Beleza. Olha só, como é que faz para a pessoa política exercer a sua competência tributária? Como é que uma pessoa política exerce a sua competência tributária? Através de uma atividade legiferante? Através de uma atividade legiferante. Qual atividade legiferante é essa? Professora, eu não entendi. Atividade o quê? Legiferante. É atividade legislativa. A pessoa política exerce a sua competência tributária legislando e criando os tributos abstratamente, ou seja, criando as regras matrizes de incidência tributária. Tudo bem? Então, olha só, imposto sobre grandes fortunas. É o imposto de competência da União. A União possui competência tributária para instituir o imposto sobre grandes fortunas, porém, ela ainda não exercitou essa competência tributária. Por quê? Porque a União, até o presente momento, ainda não expediu uma lei que institua a regra matriz do imposto sobre grandes fortunas. E, aliás, não é qualquer lei, né? É lei complementar, né? Tudo bem? Entenderam? Ok. Preste atenção agora.
Se quem exerce a competência tributária é a própria pessoa política, mediante lei, essa pessoa política, quando ela está exercitando a sua competência tributária, ela pode achar por bem afastar da incidência do tributo que ela está criando determinadas pessoas em determinadas situações. Quando a pessoa política afasta a incidência do tributo sobre determinadas pessoas em determinadas situações, mediante lei, aí a pessoa política está fazendo o quê? Ela está criando uma isenção tributária. Percebem? A isenção tributária, gente, não está no altiplano constitucional. A isenção tributária se opera na planície, no campo legislativo, de exercício da competência tributária. E a manifestação da vontade da pessoa política. Então, cada ente que vai decidir a sua isenção, né? Seria isso? Exatamente, Isabel. A isenção é manifestação de vontade do ente. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, quem faz uma doação em dinheiro de até 2.500 UFESPs, que dá aproximadamente aí 60, 70 mil reais, está isento do imposto de doações. Então, eu, Ricardo Murad, se eu receber uma doação de R$1 milhão, eu vou ter que pagar o imposto sobre doações. Agora, se eu receber uma doação de 50 mil reais, eu não tenho que pagar. Por que eu não tenho que pagar? Porque aqui no estado de São Paulo, doações de valor de até 2.500 UFESPs, aproximadamente 70 mil reais, estão isentas do imposto de doações. Vejam, não é que o estado de São Paulo não possa cobrar Veja, não é que o estado de São Paulo não tenha competência tributária para tributar as doações de até 2.500 UFESPs. Ele tem. Só que, ao exercitar a sua competência tributária, ele achou por bem afastar essas doações da incidência do imposto. Tá ok? O imposto de renda. Quem tem renda de até R$ 1.900 por mês, que dá aproximadamente aí uns 23 mil reais, né? 22 mil reais por ano, está isento do imposto de renda. Por que está isento do imposto de renda? Porque a Constituição, a União entende, poxa, quem ganha até 1.900 já ganha tão pouco, né? É o chamado princípio do mínimo vital, né? Quem ganha até R$ 1.900 já ganha o mínimo para atender às suas necessidades vitais. Então, a União vai lá e isenta essa pessoa de pagar imposto de renda. Perceberam? Quem perguntou aí sobre a distinção entre imunidade e isenção? Entendeu? Perfeito, Murad. Obrigado. Tá? Então, percebam vocês que a imunidade tributária é manifestação de vontade da Constituição Federal. Então, quem imuniza é a Constituição. Então, a pessoa política, ela não pode optar, não, eu quero... Não, não tem jeito. Está imune, está imune. Eu não posso tributar os templos de qualquer culto com IPTU. Mas não é porque o município não quer tributar, é porque o município não pode. Por quê? Porque a Constituição veda. Agora, por outro lado, os municípios, tá, geralmente, eles possuem regras do IPTU que isentam pessoas de baixa renda do pagamento do IPTU. Taubaté é uma delas. Pessoas que são proprietárias de um único imóvel, de baixa renda, estão isentas de IPTU em Taubaté. Geralmente, gente, a isenção, ela visa aliviar a carga tributária da população de baixa renda, tudo bem? Geralmente é assim. Agora, existem isenções, e aí eu já vou aproveitar o gancho, tá? Para falar um pouquinho de isenções para vocês, porque isenção é uma coisa um pouquinho complicada, porque isenção ela é um mecanismo de guerra fiscal. Vocês já ouviram falar da guerra fiscal?
Não. Não. Então, guerra fiscal não seria bem uma guerra, eu acho que o nome é meio pejorativo, né? Seria uma disputa fiscal, digamos assim, tá? Ou uma briga, uma divergência, sei lá. É o seguinte, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês que foi um exemplo concreto, tá? A Ford abandonou o Brasil, né? Vocês sabem disso, né? Mas alguns anos atrás, a Ford, ela decidiu montar uma nova planta aqui no Brasil, uma nova fábrica aqui no Brasil. E aí, quando ela tomou a decisão, ela falou assim, bom, onde é que eu vou montar? Porque, olha só, quando eu monto uma fábrica no Brasil, eu tenho vários estados e eu tenho milhares de municípios. Então, a fábrica, a montadora, ela toma a decisão, aí ela começa a escolher o local. É claro que o local onde ela vai instalar a nova planta tem vários fatores que são levados em consideração. Então, tem que ter mão de obra especializada para trabalhar na fábrica, tem que ter fornecimento de energia elétrica, tem que estar próximo de fornecimento de mão de obra, tem que estar próximo de mão de obra de matéria-prima, né? Tem que estar próximo do mercado consumidor. Por isso que a Grande São Paulo, né? A região metropolitana de São Paulo é a região mais industrializada da América do Sul, né? Porque ela possui todos esses elementos, né? Tem mão de obra, tem mercado consumidor, tem fornecimento de... Enfim. Então, existem várias premissas aí que devem ser levadas em considerações quando uma empresa vai escolher em qual lugar ela vai se estabelecer. E uma dessas questões é a tributação. Porque quando você chega para o governador, imagine o presidente da Ford do Brasil pede uma reunião com o governador do estado. O governador do estado vai receber esse cara, né? Se você pedir, talvez você não seja recebido pelo governador após as eleições, né? Antes das eleições é até capaz de você ser recebido, né? Mas um presidente da Ford vai ser recebido. Ele senta lá com o governador e fala, governador, estou pensando em trazer uma fábrica aqui que vai gerar 3 mil empregos diretos e 10 mil empregos indiretos, né? Porque a montadora, quando vem, não vem sozinha, né? Vem todo um hall de autopeças em volta dela. O que se oferece para mim? O governador fala, não, nós podemos oferecer aqui uma isenção de ICMS para você por tantos anos, percebe? Então, são benefícios fiscais que o Estado oferece para atrair a montadora. Aí, um outro Estado fica sabendo disso, aí o que o outro Estado faz? Ele liga para o presidente da Ford, ele não espera, e fala, estou sabendo que você quer construir uma planta nova aí, pô, vem para cá, que aqui eu te dou uma condição melhor do que aquele outro Estado lá. Percebe? E depois que a planta fala, não, eu vou me estabelecer nesse estado, aí começa a guerra fiscal com os municípios. Porque daí você começa a perguntar para o município, o que você dá se eu me estabelecer no seu município? E aí começa essas questões. Por exemplo, a Volkswagen, eu não sei especificamente, tá? Mas eu sei que quando a Volkswagen veio se instalar em Taubaté, ela recebeu vários benefícios tributários do município de Taubaté para se instalar aqui. Por quê? Porque é do interesse do município trazer a fábrica para cá. Percebe? Então, isso é que se chama de guerra fiscal. Pois não. É legal isso ainda? Parece que eu ouvi falar que os municípios estavam proibidos de ficar oferecendo isenção, imposto menor. Então, existem mecanismos hoje, Isabel, que tentam atenuar essa guerra fiscal, tá? Mas ela ainda existe, ela ainda persiste. Tá? A Prefeitura de Taubaté, uns anos atrás, ela foi além, né? Ela deu terra para ela deu imóvel para quem queria construir uma indústria, olha. Isso deu maior chabu aí, que o Ministério Público entrou com uma ação e as empresas tiveram que pagar, tá? Né? Porque... Nesse exemplo da Ford, professor, ia ter um investimento milionário aqui em Taubaté na época. Só que eles optaram por fazer uma planta nova em Camaçari, na Bahia. Então, esse que foi o exemplo que eu ia dar, né, o Denis.
Na verdade, eles optaram em fazer em Camaçari, não, eles optaram em fazer em Porto Alegre. A planta ia ser lá no Rio Grande do Sul, tá? Só que daí teve as eleições e aí entrou o Lívio Dutra, aquele governador petista, e o governador petista foi lá e revogou as isenções, entendeu? Aí a Bahia, né, da família Magalhães, falou para a Ford, vem para cá que eu te dou mais do que o Rio Grande do Sul ia oferecer. E aí eles decidiram ir para a Bahia. Aí que estabeleceram a fábrica lá em Camaçari, tá? Mas agora... A LG também recebeu muitos benefícios, não recebeu aí, professor, em Taubaté? Provavelmente. LG? Provavelmente deve ter recebido. Tudo bem? Só que daí esse pessoal está indo tudo para a Zona Franca de Manaus, né? Porque lá na Zona Franca de Manaus tem uma isenção. Tu imagine fazer uma fábrica no meio da Amazônia, né? Pô, por que o cara vai lá? Imagine, lá é longe de tudo, tudo é difícil, tudo é complicado, a logística, o mercado consumidor, né? Mas os caras vão lá e fazem lá. Por quê? Porque lá não tem tributação, né? Então, você vê que você vê como a tributação é um peso nesse país para a indústria, né? O IPI, gente, eu acho o imposto mais nefasto que existe nesse país. IPI, você tributa aquela pessoa que está industrializando, né? Você tinha que soltar rojão para quem está industrializando, né? Você tinha que dar benefício, tinha que dar, né? E não tributar, né? Mas, enfim, essa é uma questão histórica do nosso país, né? Nós tributamos a atividade econômica de forma, digamos assim, demasiada, né? Mas, enfim, esse é um problema aí. Professor, Pois não. o IPI só tem no Brasil ou tem em outros países também? Olha, que eu conheça é só no Brasil, tá? Ah, tá. Eu lembro um cliente meu que importou uma máquina da Alemanha e a máquina da Alemanha, para vir da Alemanha para o Brasil, a máquina quase dobrou de preço por causa dos impostos, dos tributos. Ele teve que pagar. Ele teve que pagar imposto de importação, porque estava importando a máquina. Ele teve que pagar IPI, porque estava importando a máquina de quem industrializou essa máquina na Alemanha. Ele teve que pagar ICMS, teve que pagar PIS e COFINS. Então, foram 5 tributos que incidiram, fora outros menores, tá? Que incidiram na importação. E aí o preço da máquina subiu muito. Aí o cara falou que lá na Alemanha, quando o cara investe numa máquina, ele recebe benefício fiscal, né? Porque ele está investindo, né? Enfim. Só que esse cara já vendeu essa máquina para a China. Então, nós vivemos hoje no Brasil um processo de desindustrialização, né? O Brasil industrial está cada vez menor, tá? Isso aí eu confesso a vocês que me preocupa um pouco, mas não é o tema da nossa aula. Então, assim, o que eu quero que vocês saibam, e eu quero que vocês jamais se confundam novamente, jamais confundam imunidade com isenção, gente. Por favor, tá? É muito comum fazer essa confusão. É muito comum uma pessoa chamar isenção de imunidade e vice-versa. Aliás, é tão comum que até a Constituição Federal comete esse equívoco. E eu vou mostrar para vocês um pouco para frente, tá? Tem um momento ali que a Constituição Federal comete esse equívoco. Ela diz que isenta. Imagine, a Constituição Federal não isenta. A Constituição Federal imuniza. E eu vou explicar isso para vocês. Então, olha só. Imunidade, essa frase aí que está na tela para vocês, do professor Luciano Amaro, eu acho que é muito pertinente, né? Imunidade, né? A imunidade está ligada ao plano da definição da competência. E a segunda, a isenção, opera no plano do exercício da competência. Então, a imunidade, ela está no plano constitucional, assim como a competência. E a isenção, ela se opera no plano infraconstitucional, assim como a instituição do tributo. Tudo bem?
eu te fazer uma pergunta. Quem tem competência tributária para instituir o IPVA? O Estado. O Estado. Tá. Ó, Isabel, dica de prova para você. A rigor, a competência tributária para a instituição do IPVA pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, a União, em duas situações excepcionais, também poderá instituir IPVA. Caso nós venhamos a ter um território federal administrado pela União, ou em caso de guerra, quando a União poderá fazer uso da sua competência extraordinária. Legal, hein? Verdade. O senhor já falou isso outra aula, professor, eu esqueci disso. Então, é por isso que eu falo de novo. É osmose, sabe o que é osmose? Bom, então vamos lá. A rigor, a competência tributária para instituir PVA pertence aos estados e ao Distrito Federal, não é isso? Pergunto aos senhores, pode o município isentar alguém de pagar IPVA? Por que não, Isabel? Não. Por que não? Não compete a ele, compete daí ao Estado e ao Distrito Federal. Né? Quem está mandando ali na hora, né? Por quê? Não tem competência para isso, né, professor? Isso, legal. É o raciocínio lógico, né? Quem tem competência para instituir o tributo, tem competência para isentar. Quem não tem competência para instituir o tributo, quiçá terá competência para isentar, percebe? Então, só pode isentar aquela pessoa que tem competência para tributar. Se eu não tiver competência para tributar, eu não tenho competência para isentar. Entenderam? Então, quem tem competência para isentar uma pessoa de pagar imposto de renda? A União. Por que a União? Porque ela que teve competência para criar. Exatamente. Quem tem competência para instituir o tributo tem competência para isentar. Tudo bem para vocês? Então, olha só, nosso ordenamento jurídico, gente, salvo umas exceções que eu vou falar para vocês, não é permitido um negócio chamado isenção heterônoma. Vocês estão vendo na tela aí? Isenção heterônoma. O que é uma isenção heterônoma? Alguém poderia me dizer? Isenção heterônoma é quando uma pessoa política pode isentar o tributo de competência da outra pessoa política do pagamento do tributo, entendeu? Ele pode se meter, então, daí, professor? Então, E não, onde não foi chamado? então vamos lá. Via de regra, a isenção heterônoma, ela é vedada no nosso ordenamento jurídico, tudo bem? Agora, preste atenção aqui que existem exceções, tá? Vou falar aqui para vocês aqui. Deixa eu passar aqui o artigo. Artigo 156. Está aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Artigo 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre. Aí, 3. Serviços de qualquer natureza. Beleza. Aí vamos aqui no parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, ou seja, com relação ao ISS, né? Cabe à lei complementar fixar as alíquotas máximas e mínimas. Essa lei complementar aqui, gente, ela é emitida pela União, tudo bem?
fixar alíquotas máximas e mínimas para exatamente evitar a guerra fiscal entre os municípios, Isabel. Porque eu não falei para vocês, mas existe uma guerra fiscal entre os municípios com relação ao ISS. E essa é brava. Vocês conhecem um município chamado Taboão da Serra? Conheço. Taboão da Serra é um município desse tamanhinho que fica do lado de São Paulo, na Grande São Paulo. O que Taboão da Serra fez? Se não me engano, foi Taboão da Serra. O que ele fez? O município de São Paulo tributa o ISS. Ok? Aí Taboão da Serra, sabe o que fez? Pegou uma alíquota de 1% de ISS. Eu não sei qual é o valor correto, mas Taboão da Serra pegou a alíquota de CMS, de ISS, e jogou lá embaixo. Ok? O que as grandes empresas sediadas em São Paulo fizeram? Foram para Taboão da Serra e se estabeleceram em Taboão da Serra. E começaram a prestar serviços a partir de Taboão da Serra e começaram a pagar ISS para Taboão da Serra e não para o município de São Paulo. Percebe? É outro tipo de guerra fiscal. Se eu não me engano, Tremembé, se alguém souber aí, pode me dizer. Mas me parece que Tremembé tem uma alíquota de ISS bem inferior à alíquota de Taubaté. Então, também existem aqui no Vale do Paraíba prestadores de serviços que deixam de prestar serviços. Saem de Taubaté e se estabelecem em Tremembé para prestar serviço e pagar ISS para Tremembé. O problema é que eles prestam serviço para pessoas que estão em Taubaté, né? Aí percebe? Aí vem a guerra fiscal. Aí que está o problema, né? Aí isso vira até uma simulação, né? Quer dizer, o cara continua prestando serviço em Taubaté, só que ele coloca a sede dele em Tremembé para pagar ISS para Tremembé. Mas a maioria dos serviços deles é prestado para pessoas que estão em Taubaté. E aí Taubaté vai criar mecanismos para exigir esse ISS, para não ficar de fora disso aí. E aí começa a guerra fiscal. Tem guerra fiscal de PVA também. O IPVA do estado de São Paulo é 4%. Aí você vai lá em Paraná, lá é 2%. Então o cara... Nossa, professor. É verdade. Como tinha carro, todos os carros de empresa que eu olhava, comecei a prestar atenção, tudo Paraná. Então, aí que eu fui averiguar por quê. Porque lá era mais barato pegar. Só que nesse caso, as empresas faziam uma simulação, né, Isabel? Por que faziam uma simulação? Sim. Porque elas abriam uma filial lá no Paraná, só que não tinha filial coisa nenhuma, percebe? Era só o escritório do contador. E com essa filial aberta no Paraná, eles registravam os veículos lá. Tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês prestem atenção agora é isso aqui. Vamos ler a Constituição devagarzinho. Em relação ao ISS, que é o imposto previsto no inciso 3, cabe à lei complementar 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Gente, isso aqui é imunidade? A Constituição está dizendo, a Constituição está outorgando competência à União para, mediante lei complementar, excluir da incidência, excluir o ISS da incidência de prestação de serviços destinados ao exterior. O que é isso? É imunidade? É difícil isso, né? Isso não é uma coisa muito simples, né? Parece, mas não é, né, professor? Então, poderia constar imunidade. Então, não precisa nem constar imunidade. Se a Constituição dissesse que a exportação de serviços para o exterior não poderia ser alcançada pelo ISS, ela já estaria imunizando, percebe? Mas não foi isso que a Constituição disse. O que a Constituição disse? A Constituição disse que cabe à União,
mediante lei complementar, excluir da incidência do ISS sobre exportações de serviços destinados ao exterior. Então, vejam, quando a Constituição confere competência à União para essa, mediante lei complementar, excluir a incidência do ISS sobre serviços destinados à exportação, o que a Constituição está falando? Ela está conferindo uma isenção heterônoma. Percebe? Porque ela está dando competência para a União para excluir a incidência do ISS sobre a exportação de serviços para o exterior. Porque a União, via de regra, não tem competência para instituir o ISS. Via de regra, salvo aquelas situações excepcionais, a competência para instituir o ISS pertence aos municípios e ao Distrito Federal. Mas a Constituição Federal outorga competência à União para conferir uma isenção. Qual isenção? Dos serviços destinados ao exterior. Só que como a União, via de regra, não tem competência para instituir o ISS, então, na verdade, nós temos aí uma isenção heterônoma, que é uma pessoa política isentando o tributo de competência da outra. Tudo bem? Dúvidas? Professor, sempre vai ser assim, né? Do maior para o menor. Não, maior para o menor não, a gente não pode falar União, Estado, município, que são tudo igual. Ainda bem que você lembrou. Falha nossa. Sempre vai ser de União. O município pode se meter em alguma coisa do Estado? Teria essa capacidade? Então, eu não vislumbro isso, tá? Eu não vislumbro isso. Eu vislumbro duas possibilidades de isenções heterônomas no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Se tiverem outras, estão me passando desapercebido. A primeira possibilidade de isenção heterônoma é que eu acabei de falar para vocês aqui. É a competência que a União tem, mediante lei complementar, de isentar a prestação de serviços destinados à exportação do ISS. Tá? A segunda, Isabel, é o seguinte. Quando é celebrado um tratado internacional, a União não está agindo em nome da União, lembra disso? Está se agindo em nome da República Federativa do Brasil. Então, quando é celebrado um tratado internacional, ali também nós poderemos ter uma isenção heterônoma. O tratado internacional, celebrado pela República Federativa do Brasil, ele pode isentar as pessoas envolvidas nesse tratado da incidência de tributos de competência dos estados e dos municípios. E eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele consome muito gás que vem da Bolívia. Né? O Brasil ele não possui grandes reservas de gás natural. Aliás, eu acho que até se está descobrindo novas reservas de gás natural em território nacional, né? Mas até muito tempo atrás, né, o Brasil não possuía grandes reservas de gás natural. Então, o gás natural... Obrigado. Muito obrigado. Hoje eu não vou tomar café da manhã, tá? Me olha com cara assim. Tenha um excelente dia. Obrigado, para você também. Quando você fala para a cozinheira que você não vai tomar café da manhã, ela olha com uma cara não muito boa para você. Bom, onde é que eu estava? Ele estava com o joelho aqui assim, tá de bermuda, tá na casa da sogra. Eu tô Do escondendo, gás natural, professor, da Bolívia. eu tô escondendo a máquina de costura da sogra, que, aliás, é muito útil, né? Costura todo mundo aqui, né? Rasgou as roupas rasgadas, né? É tão bonito uma máquina de costura, ela é até material de decoração. Então vou apresentá-la para vocês aqui, então. Você quer ver, né? Uma máquina de costura da minha sogra? Então tá bom. Cadê a... Escolher pano de fundo digital. Tadã! Aí, ó.
Nossa, professor, linda! Olha lá, ficou mais bonito. Gostei do ambiente. Ficou melhor assim? Opa! Tá. Você está falando, Isabela? Estou dentro, bicho. Bom, então, onde é que eu estava? Sim. Vamos lá. Professor, o senhor estava falando do gás da Bolívia. Isso. O Brasil, ele compra muito gás da Bolívia. Inclusive, a indústria aqui no estado de São Paulo, ela se utiliza muito do gás da Bolívia. Só que, quando começou esse projeto, como é que o gás vai sair da Bolívia e vai ser trazido para São Paulo? Só falta alguém falar que vai ser de caminhão, né? Porque no Brasil tudo é de caminhão, né, cara? Mas não dá para trazer o gás de caminhão, é muito caro. Então, tivemos que fazer um gasoduto. Um gasoduto que saísse lá da Bolívia e chegasse até o estado de São Paulo. É claro que não só até o estado de São Paulo, né? Mas o estado de São Paulo é o local onde o gás é mais consumido. Aliás, o gasoduto passa aqui. Quem vai para Ubatuba ali passa pelo gasoduto, né? Você já deve ter reparado. Quem anda de bike aí no meio de mato aí passa pelo gasoduto direto, né? Vários gasodutos que passam aqui na nossa região. Bom, para a construção desse gasoduto, foi feito um tratado internacional entre Brasil e Bolívia. E esse tratado foi feito para a viabilização da construção do gasoduto, tudo bem? Agora, gente, imagine do município de São Paulo até a Bolívia, por quantos municípios esse gasoduto passou? Centenas. E teve prestação de serviço. Você imaginou o rolo que ia dar todos esses municípios cobrando ISS das empresas que prestaram serviços para a construção do gasoduto? Então, nesse tratado internacional, se não me engano, foi feita uma isenção. Todas as empresas que prestaram serviços para a construção do gasoduto estavam isentas de ISS, para evitar essa confusão na tributação do ISS, pois o gasoduto atravessa centenas de municípios. Entenderam? E aí eu tenho uma isenção heterônoma. Só que daí, nesse caso, a gente vai dizer que quem está isentando é a República Federativa do Brasil, porque quem celebra o tratado é a República Federativa do Brasil e não a União. Tudo bem? Então, olha só. Quais são as duas situações onde é possível a existência de isenções heterônimas no ordenamento jurídico brasileiro? Primeiro, é o artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, onde a União confere competência, até eu me equivoco, né? Onde a Constituição confere competência para a União isentar as prestações de serviços destinados ao exterior do ISS. E a segunda situação são os tratados internacionais celebrados pelo Brasil. Os tratados internacionais também podem conferir isenção tributária. Ok? Beleza. Só muda o fundamento, né? A isenção heterônima de exportação de serviços é feita por permissão da Constituição, e a dos tratados nacionais, ela é permitida porque se entende que quem celebra os tratados é a República Federativa do Brasil e não a União. Tudo bem, gente? Isenção tributária é um tema bem legal, tá? A gente não tem muito tempo aqui para tratar dele. Quem quiser tratar de isenção tributária, no livro do professor Roque Antônio Carrasa, tá? O curso de Direito Constitucional Tributário, ele tem um capítulo destinado lá à isenção tributária e é muito interessante, tá? Eu recomendo a leitura. Vocês conhecem o Z-Life? A imunidade. O professor, a imunidade também é muito comentada, né? Muitas pessoas, eles questionam o fato da igreja não pagar impostos, que deveriam, que eles são ricos, a religião, né? Também. Nós já vamos falar disso já, tá, Isabel? Uhum.
Nós vamos falar disso já. Tá. O que mais? Vocês conhecem o Z-Library? O senhor mostrou para a gente na última aula, professor, foi assim, um presente de Deus, porque a gente conseguiu os livros para o trabalho. É muito legal lá, né? Aí eu mostrei na Muito última legal. aula, né? Então, é muito legal, né? Você baixa lá em PDF, né? E se você tiver o Kindle, você baixa o MOB e tem muita obra lá, né? Beleza. É isso que é legal, você pode levar todos os livros no Kindle, isso é muito legal. Mas também, se não tiver o MOB, você pode converter ele do PDF para o MOB. Exatamente. Converte um PDF para o MOB. Beleza, pessoal? Dúvidas? Ok. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tinha mais uma coisinha de isenção que eu queria falar. Bom, tudo bem. Gente, por que a Constituição Federal confere imunidade? Por que a Constituição Federal, já que eu já dei esse exemplo dos templos de qualquer culto, por que a Constituição Federal, Isabel, já puxando o gancho da sua pergunta, por que a Constituição Federal ela dá imunidade aos templos de qualquer culto? Por que ela fala que os templos não pagam impostos? Uma outra coisa, gente, presta atenção. Imunidade pode ser com relação a imposto, pode ser com relação a taxa, pode ser com relação à contribuição. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa é imune, mas ela não é imune a todos os tributos, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que as imunidades mais importantes, elas dizem respeito somente aos impostos, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um templo que está imune a impostos, mas tem que pagar contribuições. Tudo bem? A gente não pode confundir imunidade de impostos com obrigação de pagar contribuição, empréstimo compulsório, taxa. Não é porque uma entidade é imune a impostos que ela não tem obrigação de pagar os demais tributos, tudo bem? Sim ou não? Tá? Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E outra coisa também, vocês lembram das obrigações acessórias, dos deveres instrumentais? O que é uma obrigação acessória, um dever instrumental? Denis? Não me recordo. Ninguém se lembra disso, Isabel? Tassiana? Se o Denis não sabe, professor, a gente não vai saber. Confesso que eu fiquei preocupado agora, viu? Ai, que medo. Professor, não é aquela que decorre de uma obrigação principal? Sim, mas qual a diferença entre obrigação acessória e obrigação principal, Daniele? Eu não vou conseguir explicar. Minha amiga de rosa aqui, ó. A gente sabe, mas não consegue explicar. É assim, ó. A chamada obrigação, o código, né? Ele chama de obrigação principal e obrigação acessória. Nós chamamos de obrigação principal a obrigação tributária e a chamada obrigação acessória nós chamamos de dever instrumental. Então, olha só, a obrigação principal, a obrigação tributária, é a obrigação de pagar tributos. É uma obrigação de dar. É quando você tem que ir lá e tem que pagar o tributo. Agora, obrigação acessória ou dever instrumental não é uma obrigação de pagar. Aí é uma obrigação de fazer. O dever instrumental Verdade, professor. é a obrigação de fazer. É a obrigação de declarar, Por exemplo, de emitir nota fiscal, de informar. Lembram? professor, por exemplo, no imposto de renda, a pessoa tem a obrigação de pagar o imposto e a declaração seria a obrigação acessória. Exatamente. isso?
Exatamente, Isabel. E por que que não posso, por que que eu não posso chamar de acessória essa obrigação, Isabel? Ou qual a obrigação? O dever instrumental, a obrigação de declarar. Por que que eu não posso chamar de acessória? Por que que é um equívoco chamar de acessória? O acessório não segue o principal? Se perecer o principal, não perece o acessório? E eu te pergunto, não tem gente que não tem imposto de renda para pagar, mas tem obrigação de declarar? Existe. Então, gente, Exatamente. o dever instrumental, percebam, o dever instrumental, ele não pode ser chamado de acessório, porque quando o principal perece, o acessório perece junto. E muitas vezes eu tenho dever instrumental, mas eu não tenho obrigação tributária, que é exatamente o caso das pessoas imunes. Muitas vezes entidades imunes não têm o dever de pagar o imposto, mas continuam tendo o dever de prestar as informações. Não é porque eu estou imune que eu não tenho o dever de prestar informações, percebem? Entenderam o que eu estou dizendo? Entendi, professor. Então, é muito importante isso, tá? Não é porque um templo esteja imune a impostos que ele não tem obrigação, Isabel, de fazer a escrituração contábil. Que ele não tem obrigação de declarar. Ele tem obrigação, sim, de prestar todas as informações. Ele só não vai ter obrigação de pagar o tributo. Tudo bem? Dúvidas? Professor, então, veja se eu entendi. É um equívoco, então, chamar essa obrigação acessória de obrigação acessória instrumental, porque nem sempre ela decorre do principal, é isso? Que é no caso, por exemplo, do imposto de renda, que nem sempre quem declara pagou. Vamos lá. O Código Tributário Nacional, ele fala de obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é a obrigação tributária, é a obrigação de pagar o tributo. A obrigação acessória é a obrigação de prestar informações, de declarar, é uma obrigação de fazer, percebe? Uma é obrigação de dar, a outra é obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer, que o Código chama de acessório, eu sigo a linha do professor Paulo de Barros Carvalho e eu prefiro chamar essa obrigação acessória de dever instrumental. Por que eu prefiro chamar essa obrigação acessória de dever instrumental? Porque, na verdade, quando eu chamo algo de acessório, se o principal perece, o acessório perece junto. E muitas vezes eu tenho pessoas que não têm obrigação de pagar o tributo, mas têm obrigação de prestar as informações, que é exatamente o caso das entidades imunes. Elas estão imunes, mas elas têm que continuar prestando as informações. Então, poxa, que acessório é esse que não tem principal e ela continua existindo? Entenderam? Então, eu prefiro chamar de obrigação principal de obrigação tributária e a obrigação acessória de dever instrumental. Porque uma independe da outra, Daniele. Na verdade, uma não até é acessório porque uma visa dar indícios de que a outra ocorreu, né? Nesse sentido mas o sentido da palavra acessório principal, obrigação acessória e obrigação principal, é que uma depende da outra. É que fulminada uma, a outra não existe. Isso não é verdade. Entendeu agora? Entendi. Obrigada, professor. O Murad, só retomando um caso que eu estava estudando semana passada e eu te perguntei sobre o ITBI, no caso da integralização de capital, e você fez o comentário pertinente. No caso, seria uma isenção, então? Então, vamos ver a Constituição, brother? Vamos dar uma olhada. Porque no final das contas, foi o STF que definiu essa questão. Vamos ver aqui. Tá vendo aí? Sim. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal
instituir imposto sobre 1. Transmissão causa-mortes e doação de quais... não é esse aqui não, desculpa. É municipal, né? Municipal. Está aqui, ó. 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre 2. Transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, esse aqui é a competência tributária que os municípios têm para tributar a transmissão intervivos de bem imóveis, de forma onerosa. Aí, vamos lá, parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2, ou seja, o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica e realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. O que você acha? É isenção ou imunidade? É imunidade. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela inibe a cobrança nesses casos, né? Exatamente. Ela proíbe a cobrança. Ela está falando que não incide. Não, o município não tem competência tributária para instituir ITBI sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, tá? Nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade dessas empresas for de compra e venda de imóveis, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ah, legal, obrigado. Agora, se nós não tivéssemos esse inciso 1, percebe? E o Estado criasse uma lei afastando a incidência desse imposto quando a incorporação, aí seria isenção, entendeu? Sim. Beleza? Maravilha. Mais alguma dúvida? Beleza. Onde é que eu estava mesmo na aula, Tassiana? Professor, já parou. Obrigação acessória e principal. Bom, então olha só. Então vocês já sabem que a pessoa pode ser imune, mas os deveres instrumentais ela continua tendo que realizar, tudo bem? Ela tem que prestar informações. Não é porque ela é imune que ela não tem que prestar informações, tudo bem? E aí vem a minha pergunta, né? Por que da imunidade? 2. Primeiro, que eu sou imune, mas eu tenho que continuar prestando informações. E 2, a minha imunidade pode ser que não abranja todos os tributos. Pode ser que fique restrita somente a impostos, tudo bem? Agora vamos lá. Pergunta que não quer calar. Por que eu imunizo, Isabel? Para incentivar alguma coisa, para ajudar a incentivar alguma coisa, né? Seria isso. Eu sempre digo, Isabel, que se você quiser fazer um plano econômico, né, de incentivo, para incentivar a economia, basta você diminuir a carga tributária. A economia brasileira não pode ter um incentivo melhor do que a diminuição da carga tributária. Que a carga tributária é um peso para a atividade econômica no Brasil. Tá? O problema é que o Estado brasileiro não pode reduzir a carga tributária porque ele precisa desse dinheiro para exercer as suas funções. E as suas funções, a grande despesa do Estado é com o funcionário público. E é difícil reduzir essa despesa, né?
funcionário público e pagamento de juros da dívida, né? São as grandes duas despesas. Bom, na verdade, de onde surgiu a imunidade tributária, Isabel? Eu estou pegando seu pé hoje, hein? Ai, professor, não tenho nem ideia. Não. A imunidade tributária, o conceito de imunidade, surgiu lá nos Estados Unidos da América. E tem um juiz da Suprema Corte lá, que é o John Marshall. Você lembra do John Marshall? O John Marshall ele é mundialmente conhecido porque foi ele que primeiro declarou inconstitucional uma lei. Lembra daquela historinha? O caso, né, Madison versus Marbury, que o Marshall foi lá e falou que aquela lei era inconstitucional pela primeira vez na história, lembra? Esse John Marshall, ele também tem um papel decisivo na imunidade, porque ele foi a primeira vez que disse também que existia imunidade. Olha só que interessante, o Estado, um dos estados da Federação Norte-Americana, queria tributar o Banco da União. E aí o John Marshall foi lá e falou que não podia tributar, porque o Banco da União era imune. E eu vou chegar nessa história. Não dá para contar essa história para vocês, né, nos pormenores. Essa história ela é muito bem contada nesse livro aqui, ó, Limitações ao Poder de Tributar, Aliomar Baleiro. Aqui, ó. Esse livro aqui, tá vendo? Ó? Limitações. Não apareceu. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, tem várias capas, tá? Porque é um livro bem antigo. Não é isso aqui, não. É Aliomar Baleiro, tá? Aqui, ó. Esse aqui é, ó. Aliomar Baleiro, Limitações Constitucionais do Poder de Tributar, atualizado pela Misabel Derzi, tá? Que é uma professora lá de Minas Gerais. É muito bom esse livro. Lá ele vai contar para vocês, nos pormenores, a história desse processo que caiu na mão do Chief Justice John Marshall, tá? Que é onde ele cravou a premissa da imunidade. E essa fase do Marshall, ela é muito importante para a gente entender o que é imunidade. Olha só. Anybody speak English over there? Does anybody speak English? Or does anybody speak English? Eu, bad English, né? Já deu para vocês sacarem, né? Eu fui na Inglaterra, lá os caras falaram que meu inglês era poor. Bom. Poor. É poor ou poor? Depends on the place you have been. Acho que lá... Bom. The power to tax involves the power to destroy. Gente, muitas pessoas, quando traduzem a palavra tax, traduzem como taxa. Vocês já ouviram isso? O jornalista adora fazer isso, né? O tax. Eles traduzem tax como taxa. E eu acho que traduzir tax como taxa não é a melhor tradução. Eu acho que a melhor tradução é traduzir tax como tributo, tá? The power to tax é o poder de tributar, tá ok? Então, the power to tax involves the power to destroy. Então, como que seria essa tradução aí, os nossos ingleses aí de plantão aí, os peritos da língua inglesa? Traduz aí, Tassiana. Professor, não seria melhor, porque assim, muita coisa não dá para traduzir ao pé da letra, mas no sentido geral. Não seria melhor o poder de tributar envolve o poder da destruição? Destruir? Essa é uma tradução literal, né? O poder de tributar envolve o poder de destruir, né? Eu acho que é melhor assim. Quem tem o poder de tributar tem o poder de destruir, né?
não é literal, né? A literal é o que você falou, né? Porque esse involves, né? Quer dizer, the power to tax involves the power to destroy. Quer dizer, o poder de tributar, ele pode ser utilizado para destruir, percebe? Né? A tradução literal é essa, né? O poder de tributar envolve o poder de destruir. E aí, nós podemos interpretar isso de que forma? Qual que era a preocupação do John Marshall, penso eu, né? Quem tem o poder de tributar, tem o poder de destruir. E aí, existem certas coisas que eu não quero que sejam destruídas. E para que essas coisas não sejam destruídas, eu vou imunizar, porque ao imunizar, eu impeço o Estado de utilizar o seu poder de tributar para destruir aquelas coisas que eu não quero que sejam destruídas. Sim, aí explica perfeitamente as religiões, professor. Exatamente. A perseguição religiosa é uma coisa muito comum, né? As perseguições religiosas são muito comuns. Talvez hoje aqui no Brasil não seja tanto, né? Mas na Europa era muito comum, né? Aquelas brigas lá, na Inglaterra mesmo, né? Rei católico, rei protestante, quer dizer, né? Então, quando a Constituição Federal imuniza os templos de qualquer culto do pagamento de imposto, na verdade, o que está querendo fazer a Constituição Federal é garantir o direito fundamental da liberdade de culto. Porque, o Estado sendo laico, estaria envolvido nisso. E não vai chegar um governo federal aí que não gosta de uma determinada religião e vai mandar a Receita Federal ir lá e tributar aqueles caras lá para destruir aquela região através do poder de tributar, percebe? E eu vou te dizer que esse conceitual governo não está muito longe disso, não, né? O Brasil é interessante. Bom, eu não vou falar disso mais tarde, mas enfim. Percebe o que eu quero dizer? Aí, Isabel, você falou em incentivar. Eu não utilizaria... Em algumas situações há um incentivo, tá? Em algumas situações, a imunidade é utilizada para incentivar, e eu vou falar mais tarde isso para vocês. Mas eu acho que o papel principal da imunidade seria proteger. Seria impedir o Estado de utilizar o seu power to tax to destroy alguma coisa que eu não quero que seja destruída, que eu quero que seja protegida. Entenderam? Vou olhar com outros olhos agora, professor. O senhor me fez mudar totalmente meu pensamento. Isso acontece muito com pessoas que vão fazer TG, imunidade de templo de qualquer culto. A pessoa, geralmente, quando vai fazer um TG, escolhe a imunidade do templo de qualquer culto, começa com uma ideia, aí quando começa a estudar, vê que a situação não é bem aquela, entendeu? Dúvidas? Professor, eu estava vendo aqui na internet, nos sites americanos do governo, fala que esse poder de tributar envolve o poder de destruir, né? Ele fala assim que esse poder de tributar, ele impede o poder de criar. Porque às vezes a pessoa quer criar as coisas, né? Quer abrir alguma coisa e acaba impedindo porque o tributo é surreal. Então não vale a pena. Então que impede o poder da criação. Por isso que lá nos Estados Unidos, eles não tributam de forma ostensiva a atividade econômica. A atividade econômica nos Estados Unidos é tributada via um tributo estadual e acabou. Você sabe muito bem, você morou lá, né? Então, lá você vai comprar o aparelho celular, how much is it? Né? O cara fala, $1,000 more tax. Né? E aí você paga $1.000 mais 100 lá de 80, dependendo do estado que você esteja, que é a taxa. É só isso. Eles tentam desonerar ao máximo a atividade econômica. Por quê? Porque eles querem desenvolver a atividade econômica. E quanto mais você tributa a atividade econômica, mais difícil vai ser para quem exerce atividade econômica exercê-la. E você tributa o que pesadamente lá? A propriedade e a renda. E aqui no Brasil nós temos uma
uma Aqui é tributação. tudo, professor. Aqui tributa tudo demais. Comparado com os Estados Unidos, o imposto de renda aqui é bem manso, né? É bem tranquilo, né? Não sei se você conhece alguma coisa lá de imposto de renda, né? Tem um Sim, cliente, lá o imposto de renda é pesadíssimo. então, tem um cliente meu que foi mudar ele de São Paulo, ele mudou para os Estados Unidos, né? E agora está de volta no Brasil já, né? É muito louco isso, né? Tom Jobim tinha razão, né? Vocês ouviram a frase de Tom Jobim? Tom Jobim ele fala assim: meu, morar nos Estados Unidos, me desculpe a palavra, tá? É um tesão, mas é uma merda. Daí ele fala assim: morar no Brasil é uma merda, mas é um tesão, né? Ele tem essa palavra, né? Que eu não sei, eu nunca morei nos Estados Unidos, mas ele fala, né, que tipo assim, morar materialmente falando, né, morar nos Estados Unidos é muito bom, né? Você trabalha lá, né? Se você é um pedreiro nos Estados Unidos, você tem carro bom, você tem, né? Quer dizer, você tem uma vida materialmente falando boa, né? Mas socialmente falando, na visão do Tom Jobim, parece que a vida no Brasil é melhor, não sei, né? Eu nunca morei lá, Tassiana pode dizer aí, não sei, né? E também acho que vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai para lá e se adapta lá, tem gente que não se adapta. Esse meu cliente mudou do Brasil para os Estados Unidos com medo, né, de sequestro, essas coisas, né? Criou os filhos lá, os filhos entraram para a faculdade lá, o cara veio embora para o Brasil, o cara não aguentou morar lá, né? E morava muito bem, né? Morava, né, muito bem morar. Não que aqui ele vai morar mal também, né? Mas, enfim. E aí, quando ele foi mudar para lá, ele tirou visto de turista, Tassiano. Eu falei, louco, você não vai ser residente lá? Falou, não quero imposto de renda americano, não, quero continuar. Ele não podia trabalhar, ele ficou como turista, não, é estudante. Estudante. Geralmente é estudante que as pessoas fazem e fica renovando. Isso, ele tirou visto de estudante, ficou renovando, se matriculando num cursinho lá, e ele não podia trabalhar lá, mas o negócio dele é aqui, quer dizer, e ele passou alguns anos assim, porque o imposto de renda lá era muito mais pesado que aqui, né? E você, gostaria de morar lá, Tassiana? Na realidade, eu ia morar lá, eu ia ficar, eu não ia voltar. Mas quando eu decidi ficar e renovar o meu curso, eu ia de fato estudar, ia sair do programa, porque eu fui de programa de au pair. Meu irmão me manda uma mensagem, eu estava vendo uma viagem com minhas amigas, eu recebo uma viagem, vem embora, que o pai está morrendo. Eu tive que voltar. Aí eu voltei. Mas eu ia ficar. Você prefere morar lá? Sim e não, né? Não. Se hoje eu puder ir com a minha família e com meus filhos, com certeza, porque eles vão ter uma experiência de vida surreal, porque você convive com pessoas do mundo inteiro numa cidade. Você conhece a cultura do mundo inteiro num lugar que você está. Aqui a gente não tem isso, então você tem um conhecimento de mundo muito bom. Em contrapartida, tem a questão da família, que você não tem família lá, né? Se você conseguir se adaptar ao sistema americano, que eles são mais cada um na sua, tudo tem que agendar horário, ninguém é espontâneo, você mora super bem. Agora, se você não consegue se adaptar a isso, você não aguenta ficar lá. Porque lá não tem essa vida social, é diferente, né? Não sei também. É diferente. Eu nunca morei lá, mas assim, os caras são, né? O cara marca para ir na sua casa, ele marca, ó, vem na minha casa hoje às 7 horas, né? Você vai lá às 7 horas, né? E tem horário para começar e horário para terminar. As crianças não podem ir no vizinho brincar, tem que falar assim: vamos marcar um play date de que horas a que horas pode ir aí brincar. É desse jeito. É muito louco. Bom. Com tudo isso, você quer morar lá ainda, Tassiana? Meu Deus! Não, acontece, Isabel, que assim, é o que o professor falou, a possibilidade material lá é surreal, as pessoas são extremamente deseducadas, lá tudo, a máquina inteira funciona, tudo funciona, a educação funciona, o trabalho funciona, é assim, eu não sei te explicar, mas lá tudo funciona, e o povo é muito educado. Você chega aqui, é tudo o oposto. Você morou onde? É só morando para saber. Falou... Então, eu morei num lugar muito bom, eu morei na capital. Washington? Então, em Washington, D.C., na capital. Eu trabalhei também, eu fiz um estágio na Embaixada Brasileira lá também. Entendi. Então, assim... Eu estou apaixonado por Washington, sabia? Nossa, lá é o lugar mais lindo que tem, que eu já conhecia lá. E olha que eu já fui para o Havaí, mas lá é o lugar mais lindo que tem, porque os prédios, assim, é tudo lindo. Você imagina um lugar perfeito, né? É lindo. Georgetown. Que é aquele Nossa, Georgetown é a coisa mais fofa do mundo para você passear, é a coisa mais linda. Então, aonde eu morava,
Eu pegava a rua de Georgetown e ia embora. Eu morava numa cidadezinha do lado. Então, assim, era muito fácil de andar, metrô, é surreal. Só indo para ver, porque é muito bom. Eu acho também. Eu era apaixonado por Nova York. Aí depois, quando eu conheci o Washington, esqueci Nova York, cara. Você falar para mim, você quer ir para Washington, para Nova York, eu tô indo para Washington, cara. Nossa, Nova York é assim, é só nome, porque é um lixo o lugar. É um lixo, um trânsito, um inferno. É assim também, tem coisas muito boas em Nova York, né? Mas assim, o Washington é muito mais bonito, né? Tudo puta, é demais, né? Vamos. Nossa, eu acho Nova York muito massa. Nossa, eu amo demais lá. Não sei se é porque eu gosto muito de São Paulo, então, nossa, eu acho que para mim lá. Oi, professor. Você gosta de Washington ou Nova York? Nova York. Mais que Washington. Mais. Então, aí, isso que é viver em democracia, né? Quer dizer, as pessoas têm gostos diferentes. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma mania de falar mal do outro que tem um gosto diferente do seu, cara. E a gente tem que abolir isso na nossa vida, entendeu? Porque, assim, eu estou falando aqui com a Tassiana que a gente prefere Washington. Se você prefere Nova York, beleza, cara, vive feliz com Nova York. A gente vai para Washington, acabou a conversa, entendeu? E você não é melhor do que a gente, nós não somos melhor que vocês. São só apenas gostos diferentes, ponto. E aqui no Brasil a gente tem essa mania de falar, aquele cara é chato, porque ele prefere, nossa, eu não acredito que ele prefere, não, é um absurdo. Meu, a gente tem que tirar isso da nossa mente, a gente consegue fazer isso. Vocês já repararam como as pessoas se aproximam de vocês e para se sentirem íntimas de vocês, você tem que falar mal do outro? Já repararam nisso? Isso é real. Cara, a pessoa, eu não sei se os Estados Unidos é assim também, mas aqui no Brasil cara, assim, eu comecei a prestar atenção nisso, eu fiquei absurdado. E aí eu fiquei mais absurdado ainda quando eu descobri que eu fazia isso, cara. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, e daqui a pouco eu mudei de assunto e eu comecei a falar mal da minha esposa para ele, cara. Porra. Eu falei, nossa, eu acabei de falar e tô falando aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Nem sempre que eu estou falando isso, mas enfim. Sabe, esse negócio que a gente tem aqui no Brasil, tipo, não estou dizendo o caso, de repente a Tassiana, para se sentir íntima do professor Murad, vem falar, você viu a Isabel que ela falou, o professor tá na veia, tá... Meu, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, cara. Para você se aproximar de alguém, você não precisa detonar o outro, né? Bom. Professor, assim, é o que o senhor falou mesmo. E aqui as pessoas julgam demais tudo que você faz, como você se veste. Lá, se eu saísse de pijama na rua e saísse com uma bolsa de lantejola durante o dia, ninguém estava nem aí. Se a pessoa tinha cabelo azul, as pessoas iam de chinelo. Assim, o chinelo Havaiana nos Estados Unidos é um Louis Vuitton, é luxo, chinelo Havaiana. E as pessoas iam para a balada de Havaiana, professor. Eu achava aquilo o fim da picada. Mas para eles é super normal, ninguém está nem aí. Agora, aqui, se você fizer um negócio desse, nossa, você não consegue nem ficar no lugar de tanto que as pessoas te julgam pelo olhar. Então, assim, há muito julgamento aqui. Lá é muito livre. Isso é muito legal. É verdade. Mas o Brasil não tem. Brasil é amor, Brasil é tudo. Gente, se fosse assim, todas as pessoas... O Tom Jobim fez uma música lá, quando ele chegou no Rio de Janeiro. Quando chega, é outra coisa. Brasil, é isso que é importante. Não. Todo mundo que mora lá fala tudo bem, mas quando chega aqui, chegam todos radiantes, felizes. Nossa, não vi a hora de voltar. Então, não entendo. Você gosta de Brasil, vai para Miami. Muito mesmo. Então. Primeiro que o meu visto foi negado, já não deixaram nem eu entrar lá. Então, já começa por aí. Olha, Brasil é igual a Miami mesmo, sabe por quê? Porque em Miami eu fui assaltada. Olha só como Miami é igual ao Brasil. Miami é bonito, hein? Nem deixaram entrar nos Estados Unidos, professor. Já começa por aí, já peguei antipatia aí. Olha, sempre quando eu vou para os Estados Unidos, eles me deixam entrar, mas eu sempre vou passar a linha. Eu sempre faço um tour lá nessa linha, cara. Pô, uma vez eu conhece essa salinha? Sobrenome de terrorista. Eu conheço essa linha de todos os aeroportos lá, que eu já entrei lá, cara. Mas por quê? Porque olha a minha cara, né, meu? Olha a minha cara. Eu
Árabe, cara de rico. Mas eles têm medo do terrorismo, né, cara? Eles têm medo, né, cara? E eles perguntam. Uma vez eu estava entrando lá, daí eles me mandaram para a salinha. Eu fiquei nessa, imagine, minha esposa e meu filho no carrinho de bebê, na salinha, e um chinês, assim, largado na salinha ali, magrelo. Aí o cara virou e falou assim, ó, vai vir uma pessoa conversar com você. Quer dizer, não sou eu que vai vir uma pessoa conversar com você. Aí eu esperei lá uns 15 minutos, daqui a pouco veio um cara e começou a conversar e fazer pergunta para mim. Perguntou se eu tinha ido para o Paraguai, sabe? Começou a perguntar um monte de coisa. E aí, quando ele perguntou onde eu ia ficar na casa da mãe americana da minha esposa, que minha esposa fez intercâmbio lá e até hoje a gente mantém relação, né? E eu ia ficar na casa dela. Ele perguntou o endereço, acabou a bateria do meu celular. Porque, puta, daí eu tive que chamar ela, daí ela veio, daí resolveu. Uma vez o cara perguntou, toda vez eu vou passar ali. Mas eles deixam entrar, né? Só para ter emoção, história para contar. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui para a Inglaterra, do curso objetivo. Tinham 30 alunos, todo mundo uniformizado, colégio objetivo. E nós que estava andando no corredor assim no aeroporto, você acredita que o cara apontou o dedo para mim no meio da galera e falou: você vai para o lado? Isso é preconceito, né, meu? Me senti ofendidíssimo. Não é, professor, porque isso é uma coisa real para eles, né? Eles usam bebê, usam carrinho de bebê, usam criança para entrar com droga, com bomba, com tudo. Muito louco isso aí, né? Mas eu também fui passar... Eu acho que eles não... Viu? Eu acho que eles não foram lá com a minha cara, não, professor, também. Não sei o que aconteceu. Mas lá no Líbano, quando eu fui para o Líbano, eu fui passar linha também, bicho. Porque acho que o problema sou eu, viu? O cara que... O senhor faz parte de lá, professor? Como é que o senhor foi passar linha? Não, o cara quis abrir minha mala. Não é porque eu fui com meu pai. E meu pai, como é de idade, ele para se locomover no aeroporto, ele ia de cadeira de roda, né? Então tinha uma pessoa que pegava ele. Daí os caras viram que eu estava sozinho, entendeu? Porque meu pai passou e os caras acharam que eu estava sozinho. Uma puta mala, que era a mala do meu pai, na verdade. Aí eu tive que abrir, entendeu? Você acredita que o cara me ensinou a abrir mala? Porque a mala estava trancada. Daí eu falei para ele, não, a chave, essa aqui é a mala do meu pai, está trancada e a chave está com o meu pai, que meu pai já passou lá, tem que chamar ele aqui para abrir. O cara falou, não, tem que ir easy. E o cara foi lá, abriu a mala com uma facilidade, velho. Aprendi a abrir mala. Cadeado de mala vale para nada, viu? Aí ele abriu minha mala, estava cheio de presentinho lá que meu pai tinha comprado para os amigos dele, sabe? Aquele Minerais Brasil, sabe? Colarzinho de pedra do Brasil. Então tinha um monte de pacotinho lá. O cara achou que aqueles pacotinhos lá era meu. Quis abrir os pacotinhos e tudo, cara. Daí ele começou a conversar. Eu conversei com ele, ele viu que não tinha nada, né? Aí ele falou que ele pega muita gente indo do Brasil para lá levando droga. Ele falou para mim. Eu acho que até um colarzinho ele ficou para ele lá, viu? Bom, galera, 9h15 já, né? Vamos tomar um café. 9h40 a gente volta, tá bom? Ok. Tá bom. Yes.